Boa noite, galera. Salve, salve. Chegando aqui para mais um Decentra Talks número 10. Então, estamos aqui na 10ª semana consecutiva aqui no Decentra Educa no Discord, sempre recebendo pessoas relevantes que estão construindo em Web3 aqui no Brasil. Para quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. O nosso Decentra Talks é o nosso papo que geralmente acontece às segundas-feiras, às 8 da noite, especialmente essa semana, numa terça-feira. Ontem eu tive um compromisso particular, não poderia participar, e aí para a gente não passar a semana sem, a gente acabou fazendo essa pequena adaptação para terça-feira, hoje com a grande Caroline Nunes, Carol Nunes, da Inspire IP, que vai estar aqui conosco para falar um pouco mais da empresa. Vamos falar muito sobre o uso da tecnologia blockchain para registro de direitos autorais. Vamos falar sobre o marketplace de NFTs que a Inspire IP lançou recentemente. Vamos falar, obviamente, também sobre NFT 2.0. A Carol escreveu um artigo muito bacana sobre isso. A gente vai comentar aqui no papo e, obviamente, pegar a visão da Carol sobre o Web3 hoje e principalmente sobre o futuro da Web3. Lembrando que o nosso Decentra Talks é um papo informal, um papo aberto. Quem está aqui na plateia tem total de liberdade de levantar a mão, pedir para subir no palco. Eu vou colocar você no palco e aí você pode fazer um comentário, pode fazer uma pergunta, uma crítica, obviamente sempre de forma muito respeitosa, afinal estamos aqui numa comunidade de pessoas que se respeitam e que principalmente têm interesse em comum, obviamente o interesse por Web3. Antes de eu colocar a Carol no papo, só fazer algumas lembranças para vocês. Então, quem não se sentir, obviamente, à vontade de abrir o microfone, subir no palco e tudo mais, não tem problema nenhum. A gente tem um side chat, então vocês podem mandar mensagem, podem mandar perguntas por ali também, que eu estarei sempre de olho. Vou fazendo as perguntas para a Carol conforme as perguntas forem chegando. Um outro recado também importante. Ao final do nosso papo, a gente sempre dá um NFT de certificado de participação, não exatamente ao final do palco, eu sempre faço do papo, eu sempre faço esse drop no sábado subsequente, ou seja, no próximo sábado ele vai rolar, mas a gente tem ali um Garanta Seu NFT, um canal Garanta o Seu NFT, com um formulário. Vocês só precisam preencher o formulário com o ID de vocês aqui do Discord e também com a chave pública da carteira de vocês. Lembrando que tem que ser uma carteira compatível com a rede Polygon. Só colocar ali, isso fica aberto. E aí eu vou, no final de semana, no sábado, na parte da tarde, geralmente, eu faço esse drop para vocês. Hoje, especialmente, serei um papo apenas comigo e com a Carol. O Johnny não vai poder participar desse nosso papo hoje, mas mesmo assim vai ser um papo muito bacana também, até porque eu sou o tagarela da dupla, né? Sou eu que falo sempre pra caramba, então vou falar mais ainda hoje do que vocês estão acostumados. Para quem tá acostumado, para quem não tá, saibam que eu falo pra caramba, mas hoje teremos uma convidada, como eu falei, muito especial e eu já vou chamá-la para o palco. Carol, já mandei o convite e já ela vai estar por aí. Fala, Carol, tudo bem? Carol? Oi, tá me ouvindo? Agora te ouço. E aí, tudo bem contigo? Tudo bem, nossa, eu adorei isso aqui, adorei muito o canal, eu não conhecia. Opa, seja bem-vindo então, pô. Vamos, vai ser uma honra ter você aqui conosco, né? O Decentra Educa, ele é justamente uma comunidade que a gente criou aqui para reunir pessoas que tenham backgrounds diferentes aí, mas que tenham um interesse em comum, que é a Web3. Então a gente já tem pessoas como você, como a própria Vivi, que está aqui, que já estão construindo em Web3, e temos também uma galera que está apenas interessada, quer aprender, curiosa e tudo mais. Então a gente faz
essa mistura aí justamente com esse objetivo de podermos crescer compartilhando conhecimentos e experiências aqui dentro do Brasil. Carol, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter você aqui conosco. Até comentei aqui, você já foi citada inúmeras vezes em outros toques. Eu falei, cara, tem que trazer a Carol para participar, para falar um pouco da história dela. Então, muito obrigado aí pela sua presença. Eu acho que tá cortando um pouquinho, peraí. Deixa eu só aumentar a sensibilidade. Calma. Tá me ouvindo direitinho? Perfeitamente, perfeitamente. Galera consegue ouvir a Carol? Quem conseguiu ouvir a Carol, levanta a mão aí para a gente ver, por favor. Aí, mãozinhas sendo levantadas. Maravilha. Tá todo mundo te Aí, ouvindo, Carol. Perfeito. eu gostaria de agradecer a oportunidade, principalmente participar dessa comunidade linda que eu ainda não conhecia, mas que agora já Perfeito. A gente que agradece aí seu tempo. Carol, a gente sempre começa aqui com uma pergunta básica, né? Primeiro pedindo para você se apresentar um pouco para a galera aí que não te conhece, mas principalmente para você falar como que surgiu a sua relação com o Web3, como que Carol Nunes chegou em Web3, o interesse e tudo mais, por favor. equipe. Então, meu nome é Caroline Nunes, eu sou CEO da InspireP, uma startup que faz registro de propriedade intelectual em blockchain. A gente também tem uma plataforma de NFT. Eu sou advogada especializada em propriedade intelectual, mas hoje eu estou muito mais na parte de tech do que na parte jurídica. E eu comecei na Web3 em 2018, mas na verdade meu primeiro contato com criptomoeda, com Bitcoin, foi em 2012. É até uma história. É uma ironia do destino, porque eu tive contato com Bitcoin em 2012 por causa do meu ex-namorado, que vivia entrando em pirâmide. Ele tinha acabado de sair da Telex Free e já tinha perdido bastante dinheiro. Aí ele chegou para mim e falou: Ah, achei uma nova forma de ganhar dinheiro. Eu vou começar a minerar Bitcoin. Aí eu falei: Poxa, Vitor, de novo você entrando em esquema de pirâmide, vai trabalhar. E, enfim, ele desistiu da ideia. E ele não deve gostar muito de mim hoje em dia, porque ele perdeu muito dinheiro por causa disso. Se ele tivesse continuado com a mineração, ele devia estar com bastante dinheiro hoje. Esse foi meu primeiro contato com criptomoeda. Aí depois eu fui pesquisar um pouquinho mais e tal. Me apaixonei pela tecnologia blockchain. Hoje eu gosto muito de mexer com a infraestrutura da tecnologia. Então, tanta parte filosófica da blockchain me encanta bastante. Foi assim. Cara, interessantíssimo a sua visão. A galera tá até falando aqui, nosso amigo Cãozado tá falando, até eu fiquei com raiva de você, Carol. Muito bom, muito bom. Cara, muito curioso isso, esse início, e cedo também, né, cara? 2012, a gente tá falando dos primórdios dos primórdios. Não sei, até alguém, se tem alguém aí que tá desde essa época envolvido no meio, escreve aí no side chat, porque, porra, talvez a Carol seja uma das primeiras. Eu confesso que essa época eu não fazia ideia do que seria Bitcoin, blockchain e afins. Mas, cara, explica também um pouco pro pessoal que não conhece o que é a Inspire IP, né? O que vocês fazem hoje. Eu sei que você já. Eu li algumas entrevistas que você deu, mas se puder explicar hoje o que é a Inspire IP, como que começou, os serviços que vocês prestam hoje, só para deixar todo mundo também na mesma página, por favor. A Inspire IP é uma startup de registro de propriedade intelectual em blockchain. A gente começou lá no começo de 2020. Eu tinha voltado de um mestrado, eu já tinha
uma base de blockchain, mas lá no mestrado eu tive a oportunidade, na verdade, de aprofundar um pouquinho na infraestrutura da tecnologia. Eu também aprendi bastante sobre propriedade intelectual. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu quis atuar nessa área. Aí eu criei lá um site na GoDaddy, coloquei primeiro a parte da seção de marca, e aí quando chegou na parte de direitos autorais, eu travei, porque eu vi que o registro era feito na Biblioteca Nacional, demorava 180 dias para ficar pronto, e era feito em papel. Aí eu pensei, poxa, ninguém vai querer fazer isso por aqui. Eu queria um processo online, rápido. Aí eu juntei o conhecimento que eu tinha de blockchain com propriedade intelectual e comecei a fazer os registros manualmente em blockchain. Na época eu assisti um vídeo no YouTube que o título era assim, como registrar Eu Te Amo para Sempre em blockchain. E aí eu vi como é que fazia, que era você calculando a hash da frase e tal. Aí eu comecei a fazer com arquivo. Eu tinha uma carteira de Bitcoin e mandava para minha outra wallet de Bitcoin e eu gravava no OP Return a impressão digital do arquivo. Aí eu comecei fazendo manualmente, depois eu contratei um time terceirizado de tecnologia para fazer e esse foi o início da InspireP. Eu não sabia que eu estava criando uma startup e de repente a InspireP tinha nascido. E hoje, e aí, enfim, você começou com esse foco em registro de direitos autorais usando blockchain e é até algo bacana, né? Porque a gente está vivendo hoje, acho que nos último mês, assim, começou a surgir um debate muito grande de pessoas questionando se existe de fato algum uso de caso que blockchain de fato é indispensável. Enfim, alguns caras como o Pat McCormick, o próprio Mark Andreessen lá da A16Z também, enfim, começou até a sofrer um certo bullying, digamos assim, nas redes sociais, com a galera falando que não fazia sentido e papapá e tudo mais. Mas eu acho muito bacana da Inspire IP justamente isso, né, Carol? Você pegar a tecnologia e usar para algo que vai além, muitas vezes, daquele simples colecionável que muitas vezes que a gente sabe, né, que tem um valor, mas que muitas vezes recebe crítica da galera que não está muito inteirada do que é o assunto. Por que na tua visão blockchain é uma tecnologia importante para registro de direitos autorais? Assim, o que faz dela um diferencial hoje para esse tipo de business? O blockchain é a tecnologia perfeita para registro de direito autoral, porque, primeiro, é uma tecnologia transparente, imutável, e então o registro que você faz lá é um registro auditável que você consegue, que qualquer terceiro interessado consegue ver. E tem uma outra questão. Para direitos autorais, principalmente, você não precisa do registro para ter os direitos autorais. Assim que você cria a obra, você automaticamente já tem esses direitos protegidos. Só que o registro ele serve como meio de prova. Então, isso está previsto na Convenção de Berna, que o Brasil é signatário, e na própria Lei de Direitos Autorais brasileira. Então, é a melhor tecnologia hoje para você registrar direitos autorais é blockchain. Perfeito, perfeito. A gente tem duas pessoas com a mão levantada aqui. Raíssa, que está sempre aqui conosco. Temos o Licuri, também acabou de levantar. Grande Henrique. Mas antes, Henrique, tem o Lucas Horas, tá com a mão levantada desde o início, cara. Vou te colocar aqui no palco se você quiser falar. Se não quiser, abaixa a mão aí agora, só para saber se você de fato quer ou não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou te colocar no palco. Te chamei aí, meu amigo. Só aceitar que você já vai estar aceito aí, meu camarada. Opa, ele até saiu da live, então eu acho que ele não queria. Não, ou saiu não, tá aqui ainda. Enfim, tá convidado a hora que quiser. Licure, grande Henrique, tá.
querendo falar, meu irmão? Se quiser, chama aí, levanta a mão que eu te chamo. Se não, beleza. Licuri vai entrar aqui também. Grande Licuri. Te mandei o convite aí, meu irmão. Beleza, Tudo valeu. E bem? aí, pessoal, boa noite, tudo bem, e vocês? Tudo ótimo, cara. Oi, Obrigado aí pela presença mais uma vez. Não, eu que agradeço, cara, pelo espaço, pela oportunidade. Caroline, Carol, como posso te chamar? por favor. Então, vai como Carol, tá? Ficar mais informal aqui. Carol, eu acompanhei já, né? Eu já tenho já acompanhando você já nas redes. E esse é um tema, acho que ele é bem difícil, assim, para mim, no ponto de vista, né? De você desintermediar essa relação de propriedade intelectual. Porque uma pessoa que tentou fazer isso, assim, não sei se você conhece o Edilson Osório, com o Original Mine, ele acho que ele foi um dos primeiros que começou com esse tipo de iniciativa. E ele fez um projeto, assim, animal, assim, que eu vou fazer aqui um jabá, que acho que vale a pena vocês conhecerem, que, tipo, tem e a Carol deve conhecer também, tem uma lei que se você tem, tipo, 1 milhão de assinaturas, você pode mandar um projeto para o Congresso, eu não sei muitos termos técnicos. Só que isso era no papel, e a Original fez um projeto que você baixava um aplicativo chamado Mudamos, se eu não me engano, que é com outro advogado bem famoso, que eu acho que é Ronaldo Lemos, e quem desenvolveu isso foi a Original My. Então era possível você mandar esses projetos só pelo aplicativo, e eles usavam blockchain, e aí não precisava mais pegar o papel e preencher para mandar lá, para tipo, puta, queremos mudar uma lei e tal. E aí isso meio que parou, assim, não sei por que eles não deram continuidade, mas assim, aonde eu quero chegar, né? Eu sempre questionei que é muito difícil você garantir a segurança do blockchain com o dado que nasce fora da rede. Então, todos os projetos de sucesso assim, que eu vejo usando o blockchain, os dados, eles nascem dentro da rede. Então, tipo, você pega ali uma DEX, um DeFi, um Bitcoin, eles, assim, são perfeitos, né, para o sistema financeiro, porque tudo é criado dentro da rede. Quando você pega uma coisa que é criada fora da rede, como, por exemplo, um sistema de rastreabilidade, um sistema de propriedade intelectual tal. Tem uma ação, por mais que o blockchain é imutável, é transparente e tudo mais, ele não garante que a informação é verdadeira. Né? Então, tipo, beleza, ele garante que a informação vai ser alterada, mas ele não garante que a informação é verdadeira. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: quando eu faço hoje um registro aqui, agora, se eu pegar agora e fazer um desenho aqui, né, uma música, e eu coloco isso no blockchain, isso sim é válido como uma propriedade intelectual, porque no ponto de vista jurídico, pensando que hoje tem um órgão que leva meses para levantar se eu não copiei, se eu não fraudei, se não tem um plágio. Então, isso é válido, assim, para você sendo bem resumido, se realmente dá para descentralizar esse processo, que você tem que fazer várias análises humanas, né, vamos assim dizer. Então, Licuri, o registro em blockchain é um registro de anterioridade. Então, você registra lá para mostrar que você detinha aquele arquivo em uma data anterior àquela outra data que provavelmente a pessoa que está te copiando tá mostrando. Então, o registro em blockchain ele serve muito como prova judicial. Então, é uma prova de anterioridade, na verdade, não é uma prova não é uma prova de verificação de validade. Então, mas pensa assim, aí acho que se eu estiver errado, tá? Imagina que eu tô pegando uma música de um cara que tá lá no interior do Amapá. O cara nem conhece a internet. Ele fez uma letra no papel, e aí eu sou um cara conectado, eu vou e falo assim: ah, não, essa letra é minha e eu gravei no blockchain. E o cara tem lá. Então, meio que parece que quem tem acesso, quem chegou primeiro ganha. Na verdade, não é correto, né? É quem criou primeiro ganha, e não quem chegou primeiro no blockchain ganha. Então, como que você prova isso, entendeu? Perfeito. Na verdade, a prova de blockchain não é a única prova válida. Se ele conseguir provar de outras formas que ele criou aquela obra antes de você, ele provavelmente vai levar ação. Entendeu? Só que
forma o registro em blockchain é uma prova muito mais fácil de você comprovar a anterioridade do que outras formas. Tá bom. Então, beleza, Carol. Obrigado, viu, pela resposta. Valeu, Ribe, pelo espaço. Tamo junto, irmão. Obrigado a você aí, cara, pela presença. Carol, até para explicar para a galera, então, por que você considera que a blockchain ela é muito mais fácil de provar essa anterioridade? Seria ali pelo timestamp, da hora do registro? Por que você considera isso? Realmente pelo timestamp, por você ter a certeza que aquele arquivo foi o arquivo registrado na blockchain. Qualquer modificação no arquivo, você já vê que aquele registro não é válido. Perfeito, perfeito. E aí, falando sobre o business em si, como é que é hoje a tua relação com os clientes da Inspire IP? Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto, o marketplace especificamente. Mas em relação a esse registro de direitos autorais, hoje vocês têm uma postura um pouco mais passiva, no sentido de que as pessoas procuram mais a empresa, ou vocês são bem ativos na hora de prospecção? Como é que funciona hoje esse approach diretamente com os clientes interessados em utilizar o serviço de vocês? Então, nosso crescimento ele foi muito orgânico. A gente agora está começando a investir nessa parte comercial, mais nessa parte de marketing, mas até então os clientes eles chegavam para registrar na Inspire. Eu acredito que foi muito do boca a boca mesmo. E tem uma coisa, a gente não entra em contato com o que foi registrado. Então, eu tenho uma noção de qual é a nossa maior base de clientes, mas a gente não tem contato a esses arquivos. O que eu acho que garante é uma segurança muito maior, porque as pessoas registram não só direitos autorais, as pessoas registram anterioridade de marca, registram anterioridade de patente, registram segredos comerciais. Então, por exemplo, a gente não quer entrar em contato com segredos comerciais. Aí a gente teve todo o cuidado de construir a plataforma com dupla camada de criptografia. Tem várias camadas de segurança além da blockchain na plataforma. E aí, então, na verdade, o processo, a pessoa ela entra dentro da Inspire IP e basicamente é um processo feito pela própria pessoa diretamente com a plataforma criada por vocês, né? Ela não passa por, entre aspas, não entre aspas, né? De fato, seres humanos, digamos assim, da Inspire IP, né? Vocês fornecem a plataforma, eu entro ali e faço o registro por conta própria. É assim então que funciona. Exatamente. Inclusive a plataforma InspireP, ela viabiliza, a gente é um viabilizador desse registro. Mas eu sempre deixo claro para as pessoas que esse registro ele pode ser feito manualmente, como eu fazia nos primórdios da Inspire. Só que é um processo chatinho, é um processo que toma tempo e não é um processo que todo mundo está disposto a passar. E como é que funciona? Porque isso, na verdade, enfim, todas as pessoas que a gente recebe aqui, a gente sempre tem essa discussão, né? Que enfim, como que, como por ser algo que é mais novo, né? Não estou dizendo que é novo em termos de tecnologia, mas em termos do alcance que essa tecnologia hoje está ganhando, né? A exposição que ela está ganhando. Então, isso acaba atraindo pessoas que muito recentemente tiveram seu primeiro contato com ela. Como que funciona isso, assim? Quando elas chegam, elas já chegam muito entendendo daquilo, do que vocês estão oferecendo, das vantagens e tudo mais?
Ou você também tem uma galera que chega e fala, pô, pessoal, queria entender melhor um pouco como é que funciona isso, os benefícios e tal, para depois poder, de fato, usufruir do serviço? Ou isso é muito equilibrado? Como é que hoje funciona com a clientela atual de vocês? Felipe, que era uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer no começo. 90% dos nossos clientes não fazem ideia de como funciona a tecnologia por trás, não fazem ideia de como funciona a blockchain. Mas eles sabem que aquele serviço é um serviço confiável, porque já saiu em vários meios, porque já foi indicado por várias pessoas, inclusive pessoas de dentro do judiciário. Então, as pessoas chegam muito mais pelo boca a boca do que por saber que tem blockchain por trás. E eu acho que a tendência vai ser isso mesmo. Assim como a internet, a gente não sabe como a internet funciona, eu acho que blockchain vai entrar nas soluções e as pessoas não vão precisar saber realmente como a tecnologia funciona. Perfeito. 100% de acordo. Também compartilho bastante disso. Você falou uma coisa que eu fiquei interessado, né? Eu não sou do meio jurídico, obviamente, né? Até tentei fazer direito, mas saí no meio do terceiro período. Tinha o sonho de ser um rockstar, né? Eu larguei a faculdade para perseguir o sonho de ter uma banda de rock. Obviamente, não deu certo, mas eu tenho a maioria dos meus amigos que continuou, eles se formaram e tudo mais. Então, meu conhecimento é muito escasso sobre o meio jurídico. Mas você falou um negócio que eu achei muito bacana. Pessoas do próprio judiciário começaram a indicar isso. Esse registro ele já serve como uma prova dentro enfim, de um processo e tudo mais. E aí, cara, desculpa se minha pergunta é bem imbecil, tá? Mas como que isso chega ali na hora, no alto de um processo? É o endereço desse registro, do contrato que foi registrado? Como que a pessoa, o juiz, enfim, as pessoas que têm acesso aos autos daquele processo, como que elas conseguem verificar esse registro hoje feito ali na blockchain? Como é que funciona isso? Quando a gente criou a plataforma, a gente pensou muito no judiciário. Então, o juiz precisava entender tudo aquilo que a gente estava fazendo. Então, a gente hoje emite um certificado com todas as informações do registro, disponibiliza uma página para o terceiro interessado conseguir fazer a via inversa, né? Conseguir jogar lá o arquivo e verificar que o registro realmente aconteceu. Além disso, a gente está lançando agora uma plataforma de provas em blockchain que funciona com mobile também. Você tira um print lá do WhatsApp, você tira um print de página do Instagram, ele já envia os metadados para a blockchain. Então, tudo que a gente faz, a gente sempre pensa primeiro no juiz, no judiciário, e como vai ser a forma mais fácil de ele entender aquele registro. Cara, incrível, incrível. Se puder dar um spoiler aí dessa plataforma de prova, você falou que vocês estão lançando já. Como é que tá isso? Tá em fase beta? Já tá no ar? Pô, achei muito bacana isso daí. Dá um spoiler pra galera aqui, por favor. Vem estar no ar, a gente fez as semanas de testes, e semana que vem já está no ar. Se quiser, eu posso até apresentar para vocês, mas está muito legal. Pô, muito legal, cara, muito legal mesmo. A gente aqui, eu acho que não dá. Deixa eu ver aqui, eu acho que não dá né, infelizmente nessa sala aqui a gente não consegue compartilhar a tela, mas pô, muito bacana, muito bacana. Como é que é esse modelo de negócio, Carol? É por registro, no caso ali das provas, né? É por prova registrada? Como é que vocês fazem receita aí? Tem uma assinatura? Como é que funciona hoje? Ou são várias coisas, enfim, como é que funciona isso hoje? No caso da prova, a gente vai fazer por assinatura.
Então a pessoa compra os meses que ela quer manter a prova custodiada, a prova ativa, mas de qualquer forma o registro na blockchain fica para sempre, né? Então, enquanto ela custodiar a prova, ela consegue provar que aquela prova existiu em determinado período. Mas vai funcionar por assinatura. Legal. E aí você já está expandindo, digamos assim, o serviço com provas e tudo mais. Lá no final do nosso papo, eu vou fazer uma pergunta mais sobre visão em geral, né? Não só da Inspire IP, mas olhando para a Inspire IP especificamente. Cara, para até onde vocês conseguem entrar nesse processo todo aí de judiciário, de prova, de registros e tudo mais? Até onde dá para ir? E até uma outra pergunta também, enfim, aproveitando aqui da minha ignorância em relação ao tema, até onde você também vê essa tecnologia, não digo eliminando, mas tendo uma disrupção grande em relação a cartórios e tudo mais, assim, para onde você enxerga a Spire IP expandindo além dessa plataforma de provas que eu achei muito bacana? Felipe, para cartório, já dava para a gente ter essa disrupção total. Só que aí entra muito a questão da regulamentação, a questão da própria política, interfere muito nessa questão cartorária. Mas eu acredito que um dia a gente vai ver a tecnologia blockchain amplamente utilizada pelos cartórios. Já tem, inclusive, uma iniciativa que usa blockchain para os cartórios, acho que é o e-notariado. Mas, enfim, eu tô ansiosa para ver a tecnologia blockchain sendo utilizada amplamente pelos cartórios. E como no judiciário, o que eu queria muito ver, Felipe, é tecnologia blockchain para cadeia de custódia de prova. Então não é especificamente o que a gente está fazendo aqui, mas por exemplo, imagine que você transforma uma prova em NFT e essa prova, você consegue acompanhar essa prova até que ela seja mostrada lá na sessão de julgamento. Porque o que acontece, principalmente no âmbito do direito criminal, é que essa prova ou ela é contaminada, ou acontece alguma coisa, ou ela se perde. Então, eu gostaria muito de ver NFT, de ver blockchain sendo utilizado para a cadeia de custódia de prova. Eu acho que seria fantástico. Pô, incrível, 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 incrível. Até em relação a isso, Carol, isso é algo que não só a gente está focando muito por enquanto aqui nessa parte jurídica e tudo mais, mas eu acho que isso é entre aspas, um problema assim com outros setores também, que é justamente a educação das pessoas para que elas entendam o que é e passem a utilizar o serviço. Obviamente que a gente já conversou sobre isso, né? Não necessariamente você vai ficar explicando para a pessoa o que é blockchain e tudo mais, mas de alguma forma você tem que mostrar para ela também por que o serviço da Inspire IP é melhor, enfim, ou é mais confiável, as vantagens em relação à forma como elas estão acostumadas hoje. Como é que você vê essa parte educacional? Você acha que é papel das empresas que hoje fornecem serviços que são baseados em blockchain? Você acha que é papel delas também fornecerem ou se preocuparem com a educação das pessoas que vão utilizar esse serviço, né? No caso de vocês especificamente, com advogados, com juízes, enfim, com promotores, defensores públicos, você enxerga que esse também é um papel de vocês, até como uma forma não só de você trazer mais clientes, mas acelerar a maturidade do mercado como um todo? É,
Então, eu vejo muitas empresas que estão na Web3 não dando informações suficientes ou passando algumas informações equivocadas. E assim, eu acredito que faz parte, é o papel dessas empresas, sim, educar o mercado e educar principalmente quem vai consumir aquela tecnologia. A gente tem dado vários workshops para grandes corporações para passar um pouquinho do que é o Web3 para os colaboradores, porque eu acredito que a transformação ela acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Se as corporações elas não estiverem preparadas, e se os colaboradores das corporações não souberem absolutamente nada de Web3, a Web3 vai chegar, vai bater na porta e vai embora, porque eles não vão absorver. Então a gente tem feito muito esse papel de levar o Web3 para dentro das corporações. Perfeito, perfeito, faz total sentido. Não adianta nada você só chegar e despejar ali um produto novo também se você não trouxer as pessoas para ter, ou pelo menos para enxergar o tipo de visão que você está tendo ali, não adianta muito. Então, pô, muito legal saber disso, né? De você estar fazendo esses workshops e tudo mais. Certamente é muito importante não só para vocês como business em si, mas obviamente nesse papel que eu acho que todos nós que estamos aqui hoje temos, né, que é justamente de espalhar a mensagem, digamos assim, né? Trazer mais pessoas que tenham mais conhecimento, que a gente consiga compartilhar conhecimentos e experiências, porque a gente cresce o mercado como um todo e acaba que todo mundo acaba se beneficiando, né? Comer um bolo maior obviamente, né, aumentar o bolo para aumentar também o tamanho da fatia. Chegou uma pergunta aqui do J. Romão, mas só agradecer o grande Cãozado, que é um cara muito gente fina, ele está sempre contribuindo pra caramba aqui no side chat. Ainda não tive a oportunidade de ouvir a voz dele, mas em breve, Cãozado, se você não subir aqui no palco para a gente ouvir a sua voz, eu não vou mais te dar essa moral que eu estou te dando agora, mas ele mandou aqui também, além de várias informações, ele acabou de mandar que foi aprovada uma medida provisória que vai digitalizar mais os cartórios, e o cara não só falou que foi aprovado, como ele também deu o número da MP, então MP 1085/2021. Então aqui também vocês veem que audiência qualificadíssima, a galera não só faz perguntas, como o cara chega aqui, dá informação, informação completa. Valeu, Cãozado, meu grande camarada, obrigado mais uma vez pela participação. E o grande J. Romão também, que está sempre aqui conosco, obrigado mais uma vez pela presença, meu irmão. Ele faz uma pergunta: Carol, quais precauções legais de entregas e etc. você teve para, no primeiro momento, terceirizar a criação e manutenção dos seus serviços, e depois, em qual momento você percebeu que teria que deixar de terceirizar e fazer dentro de casa? Essa foi uma preocupação gigantesca que eu tive num primeiro momento, porque eu sabia que uma das riquezas que a gente tinha era principalmente o software. Então, quando a gente recebeu, eu falo a gente, mas na época era só eu, tá? Quando eu recebi o contrato da empresa terceirizada, era um contrato mega abusivo, extremamente abusivo. E eu olhei aquele contrato que não tinha nada de transferência de propriedade intelectual, que não tinha transferência de código-fonte, que não tinha absolutamente nada. Eu falei, não, isso aqui não dá para a gente seguir assim. Modifiquei o contrato todo, coloquei transferência de propriedade intelectual para Inspire, transferência de código-fonte, não compete, coloquei várias cláusulas e aí eles assinaram. E assim, é até uma dica para quem está começando agora e está contratando um time terceirizado, tá? Até, até para quem está contratando um time que não seja terceirizado, um time interno,
é sempre bom olhar o contrato, é sempre bom colocar esse tipo de cláusula porque te resguarda. Isso foi uma coisa que eu tive muita preocupação no começo. Quando a gente montou a Inspire, quando o time terceirizado terminou de fazer a plataforma, eu fui lá e registrei a patente do software da Inspire no INPI. Deixa eu ver mais. E aí depois eu contratei um time interno. Quando eu contratei um time interno foi depois da. Deixa eu ver quando é que foi. Quando eles terminaram de fazer a plataforma, eu contratei um estagiário, porque a gente ainda não tinha recebido nenhuma rodada de investimento. Meu estagiário recebia R$ 500 na época, que era o que eu podia pagar, tá, gente? Hoje a gente paga muito, a gente paga um valor bem melhor para os estagiários. Mas na época eu tirava do meu bolso para pagar o estagiário. E ele seguiu com a gente até quase agora, e aí depois ele resolveu seguir a parte mais acadêmica, mas eu só tenho a agradecer a ele. E a gente foi realmente montar um time de tecnologia depois do primeiro aporte. E aí a gente conseguiu montar um time interno. Mas no meio do caminho entrou o CTO deu uma força gigantesca para a estrutura dos contratos inteligentes, junto com o estagiário. Então foi assim, a gente foi tapando buraco e deu certo. Pô, muito legal. Eu não sabia que vocês tinham captado. Você pode compartilhar com a gente aqui, Carol, como é que foi esse processo de captação? Enfim, até se for possível também, quanto que foi captado, quem que vocês têm de investidores hoje. Eu acho que é legal, tem muita gente que está aqui conosco hoje que também tem esse objetivo de captar, então é sempre bacana ter a visão de quem já passou por isso. Como é que foi esse processo? O nosso processo de captação foi com o investidor anjo. A gente captou R$ 1 milhão e, e foi um processo relativamente tranquilo, tá? Porque como a gente já tinha a plataforma rodando, a gente já tinha uma boa base de clientes, o produto já estava validado, a documentação estava toda completinha, então foi um processo tranquilo. E o nosso investidor realmente é um investidor anjo. Ele realmente é um anjo, porque ele é extremamente tranquilo, ele, ele guia completamente a nossa startup. E a gente agora está fazendo uma bridge para abrir uma nova rodada de captação em outubro desse ano. A gente recebeu algumas propostas de compra da Inspire, mas não é meu objetivo agora vender. Eu quero desenvolver outras spin-offs, outros produtos aqui dentro. Então, tá sendo um caminho bem divertido. Pô, incrível. Parabéns por isso, Carol. Não sabia já dessa. Vocês já tinham passado por isso e, cara, muito legal isso que você falou, né? O investidor anjo, de fato, é um anjo mesmo. É muito bacana. Muitas vezes a gente tem o papel do investidor e que acha que, cara, só botar a grana e é o suficiente, não, né? O smart money, muitas vezes, ele é muito mais importante, principalmente nessa fase do business, né? Uma fase inicial, você tem uma pessoa que está mais do que investida em dinheiro, ela está investida em tempo, em abertura de portas e tudo mais. Então, bacana ter esse teu relato aqui. Obrigado aí por ter compartilhado conosco. O grande John Galt, ele não se chama John Galt, eu sei qual que é o nome dele, mas eu não vou revelar aqui, não vou expor o amigo, porque ele tem personalidades diferentes dependendo da rede social. Mas ele faz algumas perguntas. Ele fala assim: Carol, fiquei com uma dúvida sobre o produto de prova legal. Se a prova está on-chain, qual seria a necessidade de manter a plataforma? Seria por uma visualização mais user-friendly somente? Afinal, com o hash da transação, sempre poderei verificar.
Isso. O grande inimigo da Web3 é a experiência do usuário. Então, quanto mais descentralizada é a plataforma, normalmente pior é a experiência do usuário. Muita gente não tem o conhecimento de que se eles perderem o arquivo original, eles perdem o registro. E então, eu já vi isso acontecer várias vezes. As pessoas preferem pagar para manter, entre aspas, o registro, para manter a custódia daquele arquivo, do que correr o risco de perder o arquivo. Então, é basicamente só isso. Perfeito. Faz muito sentido mesmo, né? Nem todo mundo tem esse conhecimento de pegar o resto da transação e ir verificar isso on-chain para saber. Obviamente, eu acho que até o caminho para a gente tornar a tecnologia mais mainstream passa justamente por isso, né? Por a gente tornar ela mais user-friendly. Nem todo mundo tem. Eu já, enfim, já falei isso algumas vezes, a minha visão sobre isso. Nem todo mundo quer ter a custódia das coisas, quer ter essa responsabilidade. As pessoas não estão muito acostumadas com isso, não querem aprender a ir em determinados lugares, ela quer entrar numa plataforma e ter a segurança de que aquela informação vai estar disponível da maneira mais simples possível. E, obviamente, se a gente está falando de uma aplicação que pretende, enfim, ganhar escala, a gente não pode, a gente tem que simplificar ao máximo para a pessoa comum, para que a pessoa comum consiga utilizar. Então, faz total sentido. E aí, o próprio John, ele manda aqui também uma outra pergunta, por curiosidade, quais são as chains que roda a Inspire IP hoje? Começou rodando registro em Ethereum, mas como vocês sabem, Ethereum virou uma chain que é muito difícil de você criar plataformas em cima por causa do valor da transação. Então a gente mudou de Ethereum para Polygon, que é uma Layer 2 do Ethereum. E eu tô muito feliz com a Polygon. A gente tem um suporte absurdo dos desenvolvedores da Polygon. É um pessoal indiano, mas assim, sempre que a gente precisa de suporte de tecnologia, eles estão lá para ajudar. E eles acompanham a gente desde que a gente resolveu migrar. Nossa plataforma de NFT ela é toda em Polygon, e a plataforma de registro agora também é toda em Polygon. Animal. Também sou fã da Polygon. E os caras estão que estão, né? Todo dia agora eu vejo uma notícia nova de Polygon Labs, da Polygon se integrando com um monte de empresa e tudo mais. Estão crescendo pra caramba. Pô, muito, muito bacana também saber disso, né? De vocês terem feito essa migração. Geralmente é um caminho natural, né? Começa-se por Ethereum e depois vão se procurando outras chains que são mais baratas para você poder ganhar escala. Mandar um abração aqui para o grande Rodrigo Portaro, já foi nosso convidado aqui, fundador da Ecoa. Gente finíssima, obrigado pela presença aí, meu irmão. Uma honra ter você aqui conosco, acompanhando essa conversa mais uma vez. Carol, para a gente entrar agora no assunto marketplace de NFTs. Como que surgiu isso? Isso já estava quando você criou a empresa lá atrás, você já visualizava esse novo produto? Foi uma oportunidade que você viu por conta do boom que a gente teve, né, ano passado e tudo mais. Conta um pouco pra gente como é que foi esse processo de abertura do marketplace que vocês têm hoje. Eu conheci NFT no final de 2020, que foi quando a gente fez a contratação do estagiário. No currículo dele tinha o assunto que ele mais gostava era NFT. E na época eu não fazia ideia do que era NFT. É engraçado, porque eu conheci o IPFS no momento que eu comecei a mexer com a infraestrutura de blockchain.
eu comecei a mexer com o IPFS para armazenar os arquivos. E na época o IPFS não era utilizado ainda tanto para NFT. Tanto que a chamada deles não tinha nada a ver com NFT. Inclusive, eu achei que o IPFS fosse morrer. E foi o NFT que salvou o IPFS. Foi esse boom de NFT que salvou o IPFS. Mas o meu estagiário que introduziu o NFT para minha vida. E eu comecei a pesquisar e, nossa, eu vi que se encaixava perfeitamente para a propriedade intelectual. O NFT para propriedade intelectual é a coisa mais linda que existe. Inclusive, agora a gente está trabalhando com a plataforma de NFT para propriedade intelectual. Está sendo um trabalho que já vai aí 1 ano e meio a gente trabalhando nisso, mas no final eu acredito que vai valer a pena. Mas foi assim que eu entrei em contato com o NFT. E essa decisão de abrir o marketplace, como é que funciona isso hoje? Ele é totalmente aberto, então se a gente quiser emitir lá, ele é, enfim, ou não, tem uma curadoria, como é que funciona? É Polygon também? É Polygon. É, a gente construiu a plataforma de NFT toda do zero e foi uma das primeiras plataformas brasileiras a ter NFT. Inclusive nossa, foi um estresse na época, porque a gente estava acabando de formar o time de tecnologia. E nosso time de tecnologia, metade era um time centralizado e a outra metade era um time descentralizado. Então, metade era Web 2, metade era Web 3, e o pessoal da Web 2 não conseguia entender por que o pessoal da Web 3 não queria usar, por exemplo, banco de dados. Porque o pessoal da Web3 não queria que os clientes fizessem login, que os clientes tivessem que criar senha. Foi um desafio gigante fazer o time da Web2 se comunicar com o time da Web3. Eu fiquei intermediando essas conversas. Tiveram vários conflitos, muito por causa da tecnologia. Hoje, o nosso time de desenvolvedores, todo mundo já sabe da estrutura de Web3, já conhece tudo direitinho, mas na época foi um desafio. E a gente conseguiu lançar essa plataforma de NFT em um tempo que hoje eu considero um tempo nosso. A gente conseguiu construir essa plataforma de NFT em 3 meses, todo do zero, em Polygon. E na época era dificílimo de achar quem soubesse mexer em GraphQL para ligar o back no front. Eu lembro que eu pesquisei desenvolvedor, eu fui atrás de desenvolvedor na China, na Índia, e eu não encontrava gente que soubesse fazer isso aí. E aí, um desenvolvedor ele teve que estudar como é que fazia essa ligação, e aí ele aprendeu e fez. Mas foi uma experiência desafiadora. E quando a gente lançou a plataforma, eu tive muito medo da questão dos direitos autorais. A gente sabe como é o Brasil, e é muito mais fácil o juiz ir atrás da plataforma do que ir atrás das pessoas físicas que colocaram aquele conteúdo na plataforma. Então eu tinha muito Verdade. medo que as pessoas subissem conteúdo que elas não tinham direitos autorais sobre o conteúdo. Então eu preferi manter a plataforma fechada e a gente fazer o whitelist manualmente das carteiras. O que hoje eu considero que talvez não tenha sido a melhor jogada de mercado, porque isso não é escalável, né? Então a gente manteve fechado, mas o que aconteceu? A gente acabou ganhando muita visibilidade das marcas. As marcas chegaram pra gente querendo criar projetos envolvendo NFT, então a gente acabou criando um projeto para o SBT, para o Spotify América Latina. A gente está com outro projeto com emissoras de televisão. Então as marcas chegaram pra gente, foi interessante.
E aí, quando as marcas chegam, então, na verdade, isso é um serviço além do marketplace que vocês prestam, né? Vocês também prestam uma consultoria de como que funciona e tal, porque a gente também vê muita marca lançando algumas coisas aí que a gente não, pô, não faz, nem, não tem nem pé nem cabeça. Então, se eu sou uma marca hoje, eu tenho um interesse em lançar um projeto de Web3, a Inspire IP hoje me ajuda nisso daí também. Ela não só provê ali o local onde os meus clientes vão poder, enfim, comprar esse token e tudo mais, mas você também faz esse processo do projeto em si, né, de pensar junto, com qual que é a estratégia, o roadmap disso, precificação e tudo mais, também faz parte do serviço que vocês prestam? A gente acabou pegando esse tipo de projeto. Hoje a gente ainda pega, a gente pega menos, então hoje a gente está sendo muito mais criterioso para pegar esse tipo de projeto, porque é um projeto que demanda bastante tempo, mas é um projeto muito recompensador, porque normalmente as marcas elas chegam com a ideia de que basta criar NFT para fazer sucesso. Então basta criar aquele colecionável e pronto, é o suficiente. Só que, inclusive, eu não sei se a Raíssa tá aqui, mas enfim, ela tem ajudado a gente bastante na questão de comunidade. Comunidade, para mim, é a parte mais difícil da Web3. E é a parte que é mais importante para você vender NFT. Não tem como você fazer com que um NFT ele seja um projeto de sucesso se você não tiver uma comunidade sólida. E então hoje a gente conta com a ajuda de várias pessoas para ajudar a construir essas comunidades. Eu vi que a gente não podia centralizar isso, até porque o princípio da Web3 é a descentralização. Então hoje a gente trabalha com a ajuda de outras pessoas, de outras organizações. Animal, você falou da Raíssa. A Raíssa está sempre aqui conosco. Presença ilustre, tá sempre aí de carteirinha. Deve ter todos os NFTs de participação dos Decentratalks aqui. Então, Raíssa, sempre aí. Obrigado aí mais uma vez aí pela presença. Presença sempre. Audiência qualificadíssima aqui no Decentratalks. Só galera boa, só galera que está construindo, que está participando, curiosa, querendo aprender. Então temos a honra de ter a presença da Raíssa aqui hoje conosco também. Chegou uma pergunta do grande Adalberto, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente lá no NFT Rio, cara muito simpático, muito gente fina, e ele fala assim: boa noite, Carol. Uma dúvida. Muitos pensadores não consideram a propriedade intelectual um ativo econômico por falta de prova de escassez. Você acredita que a utilização da blockchain pode impactar essa visão de alguma forma? Muito obrigado. Eu já vi, inclusive, um canal do YouTube falar sobre isso. E foi quando eu estava criando a InspireP. Foi um canal do YouTube que eu acho que ele se considera anarcocapitalista. Eu acho que é anarcocapitalista. Enfim. E ele fala que propriedade intelectual não existe porque não tem escassez. Eu discordo em relação a essa questão de escassez. Por quê? Porque o que acontece, por exemplo, quando você copia um livro? O que acontece quando você sai distribuindo cópias, várias cópias de um livro e todo mundo lê o mesmo livro? Dificilmente as pessoas vão comprar o livro original para ler de novo. Então, dificilmente as pessoas vão reler livros. A propriedade intelectual ela tem uma certa escassez, claro que é uma escassez diferente da escassez que a gente está acostumado, mas é sim uma escassez. Muito por causa disso, porque você consome a propriedade intelectual. Então, isso em relação a direitos autorais. Em relação a marcas e patentes, você consome a exclusividade.
Então é uma escassez diferente, mas existe escassez. E é por isso que dá para utilizar NFT para propriedade intelectual. E é por isso que NFT casa tão bem com propriedade intelectual, porque NFT é escasso e como propriedade intelectual é escassa, você consegue transformar uma propriedade intelectual em NFT e transacionar essa propriedade intelectual. Perfeito. Muito excelente, excelente a resposta. Mas aí eu vou entrar numa outra pergunta em cima dessa resposta. Você, como uma pessoa totalmente investida nessa parte de registro de propriedade intelectual e tudo mais, como que você tem enxergado essa onda de projetos novos aí que liberam essa propriedade, né? Esses chamados projetos CC0, né? Creative Commons Zero. Como é que você tem enxergado esse tipo de projeto hoje? Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que faz sentido, não faz sentido? Você como uma pessoa bastante atuante nessa parte do registro de propriedade intelectual. Eu adoro. Eu acredito que também é a base do Open Innovation e esse tipo de projeto viabiliza que a gente possa construir outros projetos mais aprimorados, mais robustos em cima desses projetos. Então, eu gosto muito, apesar de que eu acredito que a propriedade intelectual ela é essencial para que a gente tenha um desenvolvimento da sociedade. Então, tem vários estudos mostrando que, por exemplo, patente é um impulsionador de invenções na sociedade. Se não existisse patente, a gente demoraria muito mais tempo para desenvolver certas invenções que hoje a gente desenvolve de forma muito mais rápida, porque a patente é como se fosse um presente do Estado ao tempo e ao dinheiro que foi gasto pelos inventores para produzir aquela invenção. Então, é isso. Perfeito, perfeito. Galera, antes da gente continuar aqui, só lembrar, né? Quem quiser entrar, subir aqui no palco, trocar uma ideia com a Carol, fazer uma pergunta, fazer um comentário, só levantar a mão, eu coloco vocês no palco. Quem por um acaso tiver com vergonha de entrar com o áudio, temos o side chat ali. Fiquem à vontade para mandar perguntas, comentários e considerações. Eu estou de olho. E também lembrando que temos ali no canal Garanta Seu NFT um formulário para que vocês coloquem o ID de vocês aqui do Discord e a chave pública da sua carteira compatível com a rede Polygon, porque no final de semana a gente faz o drop do NFT de participação aqui no Decentratalks número 10 com a grande Carol Nunes da Inspire IP. Carol, para a gente fechar o assunto marketplace de NFTs, quando a gente fala, obviamente, de um produto como esse, a gente está falando de um produto que é para o end user, né? É um produto B2C. Como que você enxerga os desafios hoje para a gente poder atrair mais pessoas que vão estar interessadas em consumir esse tipo de produto? Seja um desafio educacional, seja um desafio de UX, como é que você hoje, como responsável por um marketplace de NFTs, enxerga esses desafios para tornarmos esse meio mais mainstream? O marketplace de NFT, a gente estava assim, Web3 na veia, a gente vai fazer tudo descentralizado, o usuário que vai ter que se virar para criar carteira, ele vai ter que se virar para comprar Polygon, para comprar a Matic, e porque é realmente esse nicho que a gente quer atingir. Só que depois dos primeiros leilões, depois das primeiras vendas, a gente viu que a gente ia ter que dar não seria, não seria bem um passo para trás. Eu não considero hoje um passo para trás. Mas o que eu entendo hoje
é que muita gente não vai abrir mão de intermediários. Muita gente não quer abrir mão de intermediários. Porque as pessoas gostam de comodidade, as pessoas gostam de conseguir comprar com 2 cliques. E hoje isso não acontece na Web3. Hoje dificilmente você vai conseguir comprar um NFT com 2 cliques. Então, a gente acabou desenvolvendo, principalmente nos white labels que a gente tem desenvolvido, a gente acabou oferecendo opções para diminuir essa barreira de entrada. Então, hoje a gente viabiliza que as pessoas comprem NFT usando moeda corrente. Um desenvolvedor, ele construiu um contrato inteligente que ele se conecta com a gateway de pagamento. Então, a gateway de pagamento funciona quase como se fosse um Oracle para o contrato inteligente, para ser o gatilho desse contrato inteligente e viabilizar as compras em moeda corrente. E a gente também permite que as pessoas não necessariamente criem MetaMask para comprar o NFT. E aí o que acontece? O NFT ele fica custodiado na plataforma e usuários mais avançados eles têm a opção de sacar aquele NFT para a wallet. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente permite que pessoas que não entendem absolutamente nada de Web3 comprem NFTs, a gente também permite que usuários mais avançados eles saquem esses NFTs. Perfeito. A chamada Web 2,5, né, Carol? Que é justamente isso, a gente poder tornar isso mais palatável para as pessoas que estão iniciando nessa jornada, né, e poder ir introduzindo elementos de descentralização aos poucos, não obrigar que essas pessoas. É um choque muito grande, né? Eu costumo falar isso, as pessoas elas estão acostumadas a se perder a senha, esqueci minha senha, recebe por e-mail, faz outra. Se minha conta bancária deu algum problema, meu cartão foi clonado, fizeram uma compra gigantesca, consegue desenrolar isso no banco ou na operadora de cartão de crédito. Então, essa ideia de você ter uma ruptura muito brusca entre a forma com que a pessoa comum, né? E eu falo pessoas comuns porque nós que estamos aqui hoje não somos pessoas comuns, né? Somos early adopters, se é que podemos falar assim. Somos pessoas que estamos buscando esse conhecimento, mas obviamente se a gente quer ganhar escala, se a gente quer atingir o mainstream, a gente tem que entender que a grande maioria das pessoas é como a Carol falou, né, são pessoas que não querem ter essa responsabilidade de poder, de ter a custódia dos seus fundos, dos seus bens e tudo mais, elas querem justamente ter um intermediário que faça essa custódia para elas e obviamente a partir do momento que ela entrou ali e ela tem alguém fazendo a custódia, né, e aí ela vai ganhando conhecimento, vai aprendendo sobre os benefícios da descentralização, aí vai se soltando as rédeas e essa pessoa vai começando, obviamente, se ela quiser, a ter um controle maior sobre as coisas. Então, pô, muito bacana ter essa visão. E eu acho que, obviamente, essa é uma tendência que a gente está indo, né? Como eu falei, se quisermos atingir um mainstream, ganhar escala, a gente tem que facilitar para que a pessoa comum não se desestimule na hora que ela vai baixar a MetaMask dela ali, e aí vai vir aquele aviso que ela tem que anotar a seed phrase, anotar num papel, se possível em diversos papéis. Então isso é um pouco contraintuitivo, né? Por isso causa um terror muito grande para quem está tendo o primeiro contato. Não é papel de quem está construindo aplicações B2C ter essa visão de que precisamos facilitar, tornar aquilo tudo mais palatável, senão não conseguimos ganhar escala. Então, muito legal, parabéns por isso, Carol. Carol, você também escreveu um artigo muito bacana sobre o NFT 2.0. E eu lembro que eu até interagi lá no post que você fez no LinkedIn e tudo mais. Explica para a galera aí que tá nos ouvindo o que seria esse NFT 2.0, por favor. Eu encontrei o NFT 2.0 em um artigo do Medium e
eu estava procurando uma ferramenta que servisse, que se encaixasse com propriedade intelectual e NFT. Tinham certas funcionalidades que eu estava buscando que NFT não funcionava. Então, por exemplo, hoje é muito difícil que você configure um NFT para possuir outros NFTs. E eu precisava dessa funcionalidade. Então eu fui procurando, aí eu achei o Remark, que foi quem lançou esse nome, né? Esse NFT 2.0. E eles estão construindo em cima da Polkadot. E inclusive eu tô inclinada para mudar para Polkadot por causa do NFT 2.0, porque assim, o protocolo deles é incrível. Eu sou apaixonada pelo que eles fizeram. Vou inclusive colocar o site aqui no chat para quem quiser ver, porque os caras são geniais. Deixa eu colocar aqui. Aí eu conheci esse protocolo, saí adicionando todo mundo no LinkedIn, falei com os fundadores, falei com a galera que desenvolveu. E a gente já está criando contrato inteligente em cima do Remark para utilizar para propriedade intelectual. Então vai ser a base da Inspire 2.0, que é utilizando NFT 2.0. E aí, como é que funciona? NFT 2.0 ele funciona como pecinhas de Lego. Um NFT ele se liga a outro NFT e eles se ligam para formar um grande aglomerado de NFTs. Então, com NFT 2.0, você consegue, por exemplo, vender um bundle cheio de NFTs. E o legal do NFT 2.0 é que você consegue configurar para que um NFT possua outro NFT. Então, não necessariamente uma carteira vai possuir um NFT. Você consegue fazer esse tipo de configuração. Incrível, incrível. Você falou da Remark. Tem uma newsletter que eu assino aqui, que um dos caras que escreve é um dos fundadores da Remark, o Bruno. Eu não sei falar o sobrenome dele, acho que é Skovork, algo nessa linha. Mas é uma newsletter muito boa chamada NFT Review. Vou botar o link aqui para vocês também, para quem tiver interesse se inscrever. Eles falam, obviamente, né, é uma newsletter semanal, onde eles falam basicamente um compilado de várias notícias e tudo mais. Tem a parte de notícias relacionadas a Ethereum, mas tem a parte também das notícias relacionadas ali a Kusama e Polkadot. Então, em cima disso que a Carol está falando, eu vou botar aqui no side chat também. Quem tiver interesse em seguir, na verdade, se inscrever, vale a pena, porque entra muito nessa linha que a Carol falou. Galera, a gente está se aproximando do final aqui, mas eu vou começar a fazer perguntas sobre futuro para a grande Carol Nunes, que eu quero saber a visão dela para onde estamos indo. Mas deixa eu só voltar aqui, porque a astronauta Camila, que está aqui acompanhando conosco também. Obrigado, Camila, pelas perguntas. Ela falou que queria que a Carol falasse um pouquinho sobre o Web3 e como que a Web3 vai mudar o mundo da comunicação também. Como é que vai mudar o mundo, Carol? Dá tua visão aí para como que a Web3 vai impactar os setores, todos os setores da sociedade, na visão de Caroline Nunes. Vai viabilizar a descentralização e a Web3 ela valoriza muito mais os criadores de conteúdo. Hoje a gente já está vendo grandes plataformas, big techs, já se movendo para a Web3 e isso mostra muito que a Web3 é um movimento que ainda é pequeno, mas é um movimento que é extremamente barulhento, porque já está começando a incomodar essas big techs.
eu critico muito a Web 2 em relação à questão dos dados. Para quem já assistiu o Dilema das Redes na Netflix, o documentário mostra como funciona toda a questão da economia da Web 2 e como é que essa economia funciona. E hoje a gente, infelizmente, a gente hoje é o produto das redes sociais, né? É por isso que a gente não paga pelas redes sociais. E a Web3 vai acabar com isso. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu acredito que um dia a gente vai chegar no momento que a Web3 ela vai inverter o jogo e a gente não vai mais precisar entregar nossos dados praticamente de graça em troca de entretenimento. Perfeito. Tem até uma declaração do Mark Andreessen, né, que é o fundador da A16Z, que é hoje o maior fundo de VC hoje, que investe em cripto, que investe em projetos de Web3. E ele foi o fundador da Netscape, né, lá atrás, bem no início, nos primórdios da Web 1, digamos assim. E ele fala que o pecado original da internet foi não ter sido construída permitindo pagamentos de cara. E que justamente por conta disso foi criada a economia da atenção, onde as pessoas elas pagam não com dinheiro, mas pagam com a atenção delas, com os dados delas. E por conta disso a gente tem esse modelo hoje, como a Carol falou, né, onde você tem pouquíssimas empresas concentrando esses dados em servidores centralizados e explorando, entregando o produto de graça para as pessoas e ganhando bilhões com isso, e repartindo basicamente zero com as pessoas, e que justamente, né, por isso, segundo o Mark, ele é muito bullish na Web3, justamente porque a Web3 ela permite que a gente tenha um novo começo, né, tenha um recomeço em relação à internet, onde essa troca de valores ela passa a não ser, ou melhor, ela deixa de ser da maneira como ela é hoje, né? Simplesmente a você dando os seus dados, dando a sua atenção para que empresas te bombardeiem de anúncios e não te deem nada por isso, né? E passe a ser algo, uma economia onde os usuários passam também a compartilhar desses resultados financeiros. Então, tem alguns textos do Chris Dixon, né, que é partner lá da A16Z também, que ele fala muito sobre isso. Então, também é uma ideia bem interessante. E metaverso, Carol, essa palavra aí tão utilizada hoje em dia, que eu acho que a galera ainda não sabe definir, eu acho que ninguém sabe definir muito bem o que é e tudo mais. Como é que é a tua visão sobre isso? É algo muito distante? Acha que tem muita empresa falando que está fazendo coisa no metaverso, na verdade não está, muito mais questão de marketing. Como é que você está vendo o metaverso especificamente? Um tema bem polêmico, e é um tema que tem me incomodado bastante, porque o que que acontece? Eu tô vendo muitas empresas utilizarem esse termo metaverso, falar que estão entrando no metaverso e quando você vai ver é uma empresa que tá entrando no Roblox, tá fazendo uma campanha no GTA Online. E assim, não tem nada de errado com isso. Eu acho super legal, eu sou gamer, eu adoro jogar, mas me incomoda o fato dessas empresas estarem utilizando o termo metaverso para falar que elas estão à frente da revolução, que elas estão puxando uma revolução, quando na verdade o metaverso existe desde 2006, mais ou menos, com o Second Life. O termo também não é um termo novo, é um termo que surgiu aí no livro Snow Crash, de 92 ou 93.
E então isso me incomoda que as empresas estejam usando o termo como uma forma de marketing, muito mais do que como uma forma de mostrar que elas estão puxando uma revolução tecnológica. Para mim, hoje, uma empresa realmente é revolucionária quando ela está ingressando ou fazendo algum tipo de campanha em um metaverso descentralizado. Então, quando ela está se inserindo num The Sandbox, num Decentraland, num Vitória VR, ou quando a empresa está fazendo uma grande ação imersiva. Aí eu acho legal. Agora, fazer uma ação pontual só por marketing, só por causa da hype do momento, eu me incomodo bastante. Opa, meu computador deu uma travada aqui. Concordo, Eu, concordo eu 100% achei, eu com você. achei que eu achei que eu tinha sido muito polêmica. Não. Não, pelo contrário. Eu acho que você falou, acho que a galera toda concorda aqui contigo. A gente teve há 2 semanas atrás o Tommaso de Bartolo, né? É um professor de Berkeley que recentemente lançou um livro, né, Navigating the Metaverse, e ele falou muito sobre isso, né? A confusão que as pessoas têm hoje de achar que qualquer coisa em VR hoje é metaverso, né? Isso é muito doido, né? Até um ano atrás não era um simples ambiente virtual e hoje virou metaverso. Então concordo com você, a gente ainda tem muita questão de marketing, até em cima do que a gente estava falando antes também, né, Carol? Muita coisa hoje que a gente vê, principalmente de marcas de bens de consumo lançando NFTs, a gente vê que claramente você não tem estratégia nenhuma ali, né? Você tem algo para lançar um PR, conseguir ali um negocinho no meio mensagem, alguma coisa assim. Mas quando você vai ver a substância daquele projeto, né? O roadmap, aonde ele quer chegar, geralmente você tem um projeto onde o final dele é o dia do drop inicial, né? Que é muito doido. Então, eu acho que também faz parte desse hype que a gente viveu. Hoje está um pouco menos, digamos assim. E até a gente pode até pegar aqui para a gente encerrar uma visão sua, né? Como é que você está vendo esse bear market aí? Eu, particularmente, tenho a opinião de que é uma boa. Obviamente, né, todos nós aqui, acredito, né, a maioria pelo menos tem uma graninha investida em cripto e aí analisando por esse lado, dói um pouco, correm lágrimas pelo meu rosto nesse momento, mas olhando para um longo prazo, a gente também pode enxergar um lado positivo, que é justamente uma limpeza, entre aspas, de um monte de projeto porcaria, produto porcaria que foi colocado no mercado para se aproveitar desse hype especulativo e talvez agora nessa retomada a gente tenha projetos de fato que tenham sentido, né? Que utilizem a tecnologia com sentido, que é o que vocês fazem. Qual que é a tua visão sobre esse inverno cripto que vivemos no momento, Carol? Só para você saber, eu não tô nem olhando a minha carteira, eu não tô nem olhando meus investimentos em cripto, porque toda vez que eu olho, eu perdi uma quantia absurda, então eu parei de olhar, eu acho que tá fazendo bem a minha saúde mental eu não olhar. Mas eu acredito que essa fase que a gente está vivendo é uma fase muito importante para os projetos de criptomoeda, para os projetos que envolvem a infraestrutura da tecnologia blockchain, que envolvem NFT, porque é uma linha divisória entre os projetos que foram engatados só pela hype e os projetos que estão aqui para ficar. Então, os projetos sólidos que utilizam a tecnologia blockchain provavelmente vão sobreviver a esse bear market. A gente vai começar a ver NFTs sendo utilizados muito mais pela funcionalidade do que NFTs sendo utilizados como fonte de investimento. Então, o NFT ele vai parar de ser um meio e não, ele vai parar de ser um fim e vai começar a ser um meio. E isso para mim é o curso natural das coisas. O NFT ele oferece um potencial gigantesco, mas
eu ainda acredito que o NFT ele não nasceu para ser um fim em si mesmo. E esse bear market ele vai transformar muitos projetos que nasceram na hype, né? Então eu acho que a gente está caminhando para um universo muito mais sóbrio da tecnologia blockchain. Perfeito, maturidade, né? Isso que você falou de não olhar a nossa carteira de investimentos, com certeza é isso, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, certamente, na minha cabeça, eu continuo com todo o dinheirinho que eu tinha lá, bonitinho, guardadinho, não perdi nada, né? Tem uma galera no Twitter que, nesse momento ruim, fala assim, um Ethereum continua valendo um Ethereum, então isso que está valendo. Então, estou me apegando nesse tipo de filosofia agora. Mas, Carol, queria te agradecer demais aí pela sua presença, pelo tempo dedicado, por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco, falar um pouco sobre a Inspire IP, tudo que vocês estão fazendo. Parabéns por isso. Muito bacana conhecer mais a fundo. E é isso. Queria que você desse um recado final aí para a galera que está ouvindo. E também, já que você não conhecia aqui o Decentra Educa e o Decentra Talks, falar que, pô, uma honra ter você aqui conosco, que a gente espera que você seja uma pessoa bastante participativa aqui com a gente também. Super. Adorei a comunidade e eu admiro muito o que vocês estão fazendo por aqui. Para mim sempre foi um desafio essa questão de criação de comunidade. Eu ainda tenho muito medo da questão da comunidade, porque eu acredito que é você colocar realmente a cara a tapa e apostar que as pessoas vão entrar e vão criticar, mas também vão elogiar. Então, eu admiro muito o que vocês estão fazendo por aqui, o que a gente está fazendo por aqui, né? Porque agora eu faço parte. E eu convido todo mundo a conhecer a Inspire, conhecer o projeto. A Inspire 2.0 é um projeto muito mais descentralizado e eu vou contar, eu já estou contando, né, com a ajuda de vários players. O próprio Rodrigo Portaro, eu tenho conversado bastante com ele. Então, vai ser um projeto que vai ter uma pegada muito descentralizada. A gente vai formar DAOs de advogados, DAOs de criadores. Então, é isso. O futuro ele é descentralizado, mas nem tanto. Ele é descentralizado, mas com intermediários essenciais. Show de bola, perfeito. E, cara, fica o convite então, Carol, sempre que tiver novidade aí da Inspire IP, enfim, sinta-se à vontade para utilizar aqui. Essa comunidade é nossa, é de todos nós, né? Eu e o João, a gente criou e jogou para o mundo aí. Então, nosso objetivo é justamente esse: reunir cada vez mais uma galera bacana que está com o mesmo objetivo, repito, né? Todos nós aqui temos backgrounds e objetivos diferentes, mas compartilhamos de uma coisa que é o amor e acreditar no poder da Web3 e como isso vai impactar o futuro da nossa sociedade. Então, mais uma vez, Carol, muito obrigado pela presença. Galera, mais uma vez aí, pô, vocês aqui conosco. Peço perdão por ter saído um pouco do protocolo e não ter feito o Talks na segunda-feira, como de costume. Ontem eu não tinha como participar e eu, pô, gosto muito de participar, como já falei para vocês. Esse aqui é um dos pontos altos da semana para mim, poder trocar uma ideia sobre um assunto que eu amo com pessoas inspiradoras como a Carol e com uma galera foda. Desculpem o meu francês, sou carioca, então eu falo bastante palavrão. Uma galera foda como vocês que estão aqui sempre abrilhantando essa conversa, mandando pergunta e tudo mais. Lembrando a vocês que ali no canal Garanta Seu NFT tem um formulário, preencham ali o ID de vocês aqui do Discord, preencham a chave pública da carteira compatível com Polygon, que no sábado eu faço o drop do NFT de participação hoje aqui com a Carol Nunes da Inspire IP.
Ao longo da semana, a gente vai divulgar quem que é o convidado ou a convidada da próxima segunda-feira, dia 18. Lembrando, Talks toda segunda-feira às 8 da noite, aqui no Discord do Decentro Educa. Mas lembrando também que a comunidade é ativa, então sintam-se à vontade para divulgar projeto, para mandar notícia, mandar artigo que vocês escreveram, enfim, fomentar debate. Está rolando um debate muito bacana, inclusive aqui agora no side chat, entre o John Goltz e o Shady. Estão falando aí, um é a favor de projetos que liberam aí o IP, outro é a favor dos projetos que não liberam o IP, mas está um debate em altíssimo nível. Então, também obrigado aí, galera, por manterem o nível. Lembrando aqui, né, somos uma comunidade de pessoas que, acima de tudo, se respeitam. Então, se houver respeito, a discórdia é sempre uma boa, porque é a partir daí que a gente evolui, né, trocando ideias com pessoas de pensamentos diferentes. Então, muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima semana. Carol, valeu mais uma vez. Estamos gravando aqui também. Então, se por um acaso vocês depois ou não ouviram tudo, ou quiserem ouvir novamente, ou quiserem divulgar, também ao longo da semana, o grande Johnny, João Pedro Novochado, meu camarada aqui, parceiro, que toma conta aqui do Decentro Educa, ele vai postar no nosso YouTube também o papo completo com a Carol, e aí a gente compartilha nas nossas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês, uma ótima noite e até a semana que vem. Tchau, tchau.